Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência e da inteligência. E a minha convidada de hoje é uma convidada especial. Cara, demorou, mas ela veio. Demorou, mas ela veio. É uma catedrática, assim, que é umas coisas que eu admiro, que é ter o pé na prática e o pé na teoria. Não são todos que fazem isso, mas ela faz. Conhece futebol como ninguém, estuda isso, pesquisa, é comunicadora. O currículo dessa mulher me deixou até meio desnorteado. Ana Paula Oliveira, que prazer ter você aqui. O prazer é meu de estar aqui. Deixa eu aproveitar e te pedir 1000 perdões, porque a gente já marcou, já precisou reagendar. Quero te agradecer pelo cuidado que você teve, né? Porque minha mãe teve dengue e eu precisei cancelar com você em função disso. E ela tá bem agora, graças a Deus. Bem. E eu quase ia cancelar, viu, pessoal? Porque vocês estão vendo que eu tô chupando cana aqui, mas é por causa da gripe. Mas eu não podia remarcar, porque queria estar aqui com você e corresponder, eu acho, e atender com muito cuidado o carinho que você tem pela minha pessoa. Cara, assim, pra mim é uma honra, porque a primeira memória que eu tenho sua, que eu vi assim em você, era a personalidade. Acho que eu tenho muita. Porque era muito fácil, e é muito fácil, destruir as pessoas, né? Nesse nosso país, o mais fácil ainda. Né? E você sempre foi uma pessoa que, pelo menos essa percepção que eu tenho, né? A primeira que eu tive, assim, sua, de ser uma pessoa muito forte, porque ao longo da vida tentaram, né? Naquela época não existia esse termo cancelar, mas pelo seu jeito, pela sua postura, você sempre se manteve muito bem, muito firme, muito forte, por conta da sua inteligência, principalmente, né? Você sempre foi uma pessoa que estudou muito e sempre conseguiu dialogar, porque normalmente essas pessoas, elas falam, né, usam o verbo para poder derrubar uma pessoa, e você sempre foi uma pessoa que devolveu com muita elegância e com muita galhardia todas aquelas coisas que falavam a seu respeito. Qual que é a importância da educação na tua vida? Inclusive para te manter indestrutível. Eu entendo que você já falou tudo. Eu acho que a formação, a educação, a busca por cultura, eu acho que hoje a gente tem que buscar ir mais ao teatro, buscar ler mais. E quando eu digo ler, é ler literatura, né? Buscar autores da atualidade ou do passado que você goste. Eu entendo que isso nos ajuda e nos faz lidar melhor, e não só lidar com as nossas questões pessoais, mas também com as questões da sociedade, Rafa. Por que eu te digo isso? Quando eu sofri o meu primeiro cancelamento, em 2007, eu tinha somente 29 anos. E assim, por que eu digo somente 29 anos? Porque quando você está inserido no esporte, as pessoas falam, mas é um termo muito forte. O esporte, ele te dá disciplina, mas mais do que disciplina, você é adestrado. Por que eu digo a palavra adestramento? Porque a gente trabalha com repetição. Repetição do exercício físico. Repetição, no meu caso, falando de regra do jogo, de arbitragem, do conhecimento técnico. Então você trabalha a repetição o tempo todo. E muitas vezes, ao praticarmos isso, a gente abre mão do pensar. Uhum. E esse pensar, quando a gente não o desenvolve, porque são coisas diferentes, uma coisa é desenvolver habilidade para a questão física, habilidade de conhecimento técnico para um fim, a outra é pensar sobre o todo, sobre o contexto que você está inserido, do que você faz parte, o que você representa, aquilo que você está pensando, por que você está passando, por que você está passando pelaquela situação naquele momento. Então, quando eu fui cancelada lá em 2007, eu sofri uma dor, eu já falei isso em outras entrevistas, que se compara à dor da perda do meu pai, que eu acho que foi a maior que eu tive. Tudo bem que eu vivi uma relação um pouco complexa com o papai, mas é difícil a gente perder alguém que, não vou dizer aqui certo ou errado, que te educou, que te criou e tudo mais. E quando eu deixo o campo de jogo naquele momento, eu me deparo assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu vivi em função daquilo. Sim. Mas Deus é tão bom comigo, e por eu gostar de estudar, eu tinha feito técnico em administração, tinha feito técnico de enfermagem só para conhecer, fiz superior 4 semestres em administração com ênfase em logística e mudo para a área da comunicação. E eu estava no meu 4º ano de comunicação, né, vamos falar assim, porque eu estudei um pouco mais.
do que o normal para poder cumprir as DPs das minhas ausências como árbitro. Então aquela dor foi uma dor que eu não soube lidar com ela naquele momento. Só que aí depois que eu me formei em comunicação, olha que louco isso, né? Isso eu tô falando em 2007, eu me formo em 2009. E aí eu vou ler sobre o ser, beber na fonte do conhecimento da antropologia. E o que isso impacta em você, na sua construção do indivíduo e o meio que você vive. E aí, quando você começa a fazer essas relações, você vai entender a relação de poder, que o poder necessariamente não é só por uma questão financeira, mas de influência, assim sucessivamente, ou de representatividade. O que eu representava para aquele momento? Talvez eu não soubesse o que eu representava, mas provavelmente os meus superiores já sabiam o que eu representava. E muitas vezes não é interessante você dar poder, entende esse poder que eu estou falando, para alguns segmentos da sociedade. A gente fala do espaço da mulher, a gente vem brigando por esse reconhecimento, por essa valorização há anos. E provavelmente não, eu tenho certeza que naquele ano de 2007, quando tudo aconteceu, pela minha personalidade, pelo que eu era, pela minha forma de ser, para algumas pessoas era um risco. Só que olha que louco, eu tô dizendo isso para você agora com a maturidade de quem foi buscar conhecimento. Porque quando tudo aconteceu, eu não tinha esse discernimento. E quando você tem esse discernimento, eu acho que a aceitação é mais fácil. Você lida melhor com as adversidades e consegue se reinventar. E aí a gente usa o termo da resiliência, né? Que virou sinônimo de coaches, né? Mas o seu reinventar, a capacidade que você tem de cair e levantar e continuar seguindo em frente, sem dúvida passa por esse amadurecimento intelectual. Porque sem ele a gente sofre 3 vezes mais. E aí a gente consegue lidar melhor, a gente começa a responder melhor às agressões. Não vou dizer para você que esse processo é fácil. Até hoje eu estudo, hoje eu tenho uma coach que me acompanha, porque Maquiavel já falava isso, entre tantos outros pensadores. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes aquilo que a gente mais odeia é o que a gente se transforma. Às vezes aquilo que a gente mais critica, que a gente mais luta contra, a gente, como a gente fala, né, já tem a música na voz dele, Regina, como nossos pais. Às vezes aquilo que a gente não admira, a gente acaba se tornando aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu entendo que dentro da linha que eu te falei, do adestramento, quando você está dentro de uma cultura que ela tem um modo operante único de trabalhar, a gente tem que ter muito discernimento, muita sabedoria para conseguir enxergar de fora, para não se contaminar pelas coisas ruins, porque há muitas coisas boas, mas não se contaminar pelas coisas ruins e acabar fazendo o que você via outros fazerem com você na sua fase de formação ou de construção. Olha como é complexo, mas eu falo isso com essa complexidade porque fui beber na fonte de várias matérias e disciplinas para construir e continuar construindo o meu saber e para lidar melhor com os desafios e adversidades que a vida me oferece. E eu procuro ver como uma, não vou dizer positivista, porque tem correntes do positivismo, mas de uma forma otimista, que tudo que acontece com a gente é para um bem maior, para um crescimento maior, e que a gente tem que saber sofrer. No futebol a gente fala muito isso, né? O time que sabe sofrer pode ser premiado com a vitória. Então a gente saber lidar com o sofrimento para conquistar algo maior lá na frente. Acredito muito nisso. Quando você surgiu, você foi um fenômeno, talvez naquele momento, um dos nomes ou um dos assuntos mais comentados no Brasil. Você sabe disso que se tivesse as redes sociais naquela época. Não, ia ser trend topics, sem dúvida. Mas assim, foi um fenômeno, né? Porque era uma coisa muito diferente. A gente não estava acostumado a ver uma mulher inserida no meio que é um meio, de fato, machista, até hoje, né? E você aparece ali. Como que foi para você encarar isso, assim, sendo mulher, né, nessa perspectiva? Isso, tô dizendo que assim, porque em vários campos as mulheres não tinham tanto acesso. Isso no samba, no futebol, enfim, em vários outros meios. Na política, a gente tô citando alguns mais, assim, notórios. Como que foi para você encarar isso, assim? E o que era mais difícil? Era ouvir as críticas da torcida, dos jogadores ou da imprensa em relação a... Porque acho que muito tinha um cunho meio machista nas coisas que falavam, né?
qual que era mais difícil, assim? Porque a torcida tem aquela coisa meio passional e tal, né? Jogador é a mesma coisa, mas a imprensa eu acho que não fez um bom serviço numa época que você estava surgindo, de valorizar isso, né, da questão da mulher. E depois, quando você surge, a sua esteira veio outras mulheres. Então você é um símbolo, e depois eu quero até que você fale disso, se você já teve esse retorno de outras mulheres que falam, eu me inspirei em você e estou aqui hoje graças ao que você... Né, tudo que era mato, você que foi lá e cortou e... Eu acho que é uma continuidade, né? Eu acho que antes de mim houveram outras, eu tenho antecessoras que provavelmente sofreram muito mais do que eu sofri. Eu acho que eu ganhei uma visibilidade, uma notoriedade muito grande dentro de uma sociedade machista, em que você vê uma mulher com corpo de mulher, com trejeitos de mulher, com personalidade masculina, né? Porque aí você falou da personalidade, com personalidade masculina, num corpo totalmente feminino, e que naquela época se valorizava muito mais os atributos femininos do que a minha competência técnica. Então, nesse caso, sem dúvida, a comunicação foi um desserviço. Mas, em contrapartida, com o passar do tempo, não tinha como não constatar e reconhecer a capacidade técnica. Até porque naquela época isso se fala muito pouco nos dias de hoje, e isso me assusta um pouco, como a gente tem a necessidade de querer apagar a história de alguns. Porque se você for pegar os meus números, Rafa, eu falo como estudiosa, os números da época, para o plantel que eu fazia parte, e eram árbitros extraordinários, eu fui uma das profissionais, e aqui eu não estou falando para me autovalorizar, não é isso. Porque eu sei o quanto eu trabalhava com menor, assim, tive erros em grandes jogos, porque eu sempre atuava em grandes jogos, mas eu fui uma das profissionais que menos errou na história, proporcionalmente. Sem VAR, sem nada disso. Que era mais difícil, né? O nosso aprender, ele era muito mais empírico do que é hoje. Eu estudei o livro de regra com fotocópia. Hoje os profissionais recebem o livro, conseguem baixar pela internet. Estou dando só um exemplo do que era aquele momento. Mas o que mais me incomodava de fato, para responder a sua pergunta, não era a crítica da imprensa, não era a pressão do torcedor, não era a cobrança por parte do jogador, até porque eu agradeço a todos, eu sempre fui muito respeitada por eles, mas era o desrespeito dos meus pares. Porque numa profissão como essa, e quando a gente quer buscar, algumas pessoas vão fazer a diferença na nossa vida. A opinião do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, das pessoas mais próximas. Agora, você imagina o desafio, você está dentro de um meio em que você já está levando insultos fora, e aí você quer ser acolhida nesse meio, e esse meio não te acolhe. Então, essa é a reflexão que eu trago até hoje. Olha só, eu não recebi esse acolhimento como árbitra, fui receber depois, porque veio como fruto do reconhecimento. Como instrutora, não fui acolhida no primeiro momento, eu só fui ser acolhida depois de mostrar o meu trabalho e aí me reconhecerem como instrutora. Acolhimento como gestora. A maneira com que eu fui recebida em São Paulo, como presidente de uma comissão, eu não desejo para nenhum dirigente. Eu fui acolhida pelo presidente da instituição, porque era uma ideia dele. Ele era inovador, ele tinha uma visão e conhecia, porque ele me conheceu, eu tinha 18 anos e sabia quem eu era. Então eu fui uma aposta única e exclusiva de uma pessoa. E se tivemos 4 anos de sucesso e 2 geniosos, porque eu e ele somos 2 pessoas muito fortes, eu digo que é mérito de nós 2. Porque fora ele, os outros diretores, eu não tinha apoio. Eu tive um departamento de comunicação que falava de tudo, menos do meu segmento, menos da minha pessoa. Você percebe? Sim. Então eu digo que o grande desafio nosso, e para as mulheres hoje que estão em cargos de liderança, e que as pessoas que trabalhem com elas, eu acho que respeitando cada estilo, é você ter esse apoio dentro de casa. Eu digo que quando a gente tem um apoio dentro de casa, ajuda muito, fica mais fácil enfrentar o mundo. Quando a gente não tem um apoio dentro de casa, não é que a gente não vai enfrentar o mundo, a gente vai enfrentar. Mas o processo é mais doloroso, porque primeiro você tem que convencer a família tem que abraçar a sua ideia para você lançar para o mundo.
E hoje eu fico feliz de estar falando isso para você, porque bem ou mal, ou com todas as adversidades, hoje não é de uma maneira ainda 100%, mas as mulheres são melhores acolhidas do que quando eu comecei a desbravar o caminho. Quando eu desbravei o caminho na Comissão Nacional, sendo a primeira mulher a sentar naquela mesa que ninguém fala, de compor com os meus pares ali, e não falam das que estão hoje. E isso eu lamento. Acho que nós que somos um pouco acadêmicos, a gente respeita muito os antecessores. Sim. A gente respeita muito a Tudo história. tem uma história, né? Até porque o construído do meu saber hoje passa por esses que escreveram A antes. linha do tempo, né? Não tem como. Só que dentro da nossa sociedade, a sensação que eu tenho é que parece que algumas pessoas são escolhidas para não ganharem luz. Porque eu não sei se é porque incomoda pela forma de ser, não sei se incomoda por ser forte e ter coragem de se colocar, não sei se incomoda porque Rebater, né? o profissional tem uma capacidade muito grande, igual o próprio Cristiano Ronaldo, que é um fenômeno. Ele não é unanimidade, tem muitas pessoas que amam e tem muitas pessoas que odeiam. E eu lamento aqueles que odeiam, porque ele é um exemplo de um menino que passou por vários problemas, por várias transformações, até na construção dele como indivíduo, ele errou muito. Não vou dizer que ele não erre, mas olha o esforço que esse profissional fez para evoluir, para crescer. E o errar humaniza, né? Sim, e é o nosso processo. Nos aproxima, inclusive. Eu acho que é o processo nosso de crescimento. Então eu acho que o desafio que eu sempre trabalho hoje é assim, precisamos ter mais os apoios dentro de casa. Eu tenho certeza que se eu fosse melhor acolhida na federação quando ali cheguei, não pelo meu presidente, pelos outros executivos, provavelmente eu estaria lá até hoje. Só que é muito cansativo propor mudanças e transformações corretas, trabalhar do jeito certo, da maneira certa, em ambiente hostil. Não é para qualquer um. E eu, desde os meus 14 anos, trabalho em ambiente hostil. Eu digo que agora eu tô vivendo minha melhor fase. O pessoal fala assim, mas a comunicação também são gladiadores. Tem muita vaidade. Tem muita vaidade, tem muito ego. Mas eu vou dizer pra você, com muita serenidade, Rafa. Já não é pegou o campo de batalha, não sei se é né? porque eu já vivi outras guerras, que essa é mais guerra suave. na TV não me incomoda. Você acredita nisso? Não me incomoda, não me fere. Você já pegou coisa entendo, pior, né? Eu entendo, eu compreendo que nós temos a nossa vaidade. Eu sou vaidosa, você é vaidoso. Nós somos. E tá tudo bem. Eu digo, qual o atleta em sua existência não é vaidoso? Claro. Então não é atleta de alta performance. Não quer fazer o gol mais bonito. E se você quer ser o melhor, se você quer fazer o gol mais bonito, isso tá intrínseco. Né? O Isanga, né, que é um dos filósofos da educação física, já falava sobre isso. A vaidade, ela não é negativa para a construção do atleta. O excesso da vaidade, sim. Mas a gente precisa dela, até para poder levantar todo dia de manhã, treinar, repetir, refazer e ter como foco ser o número 1, né? Pensando em alto rendimento. É isso. Então, acho que o meu maior desafio não foi a imprensa. Nunca tive problema de ser... já sofri com algumas críticas que são destrutivas, que não são construtivas, mas as críticas que mais me doeram foram aquelas que atingiram a minha família, que atingiram meus irmãos, atingiram a minha mãe, atingiram minhas sobrinhas. Eu acho que quando é direcionada para você, no meu caso para mim, eu lido bem, sabe, Rafa? Agora, quando vai para a família, mexe um pouco comigo, assim. Eu digo que eu saio um pouco da linha e da compostura. Quem não sai, né, cara? E sem dúvida, mas assim, nunca me feriu, nunca me incomodou tanto quanto a luta interna diária de ser respeitada e admirada pelos meus pares. Não precisa dar nomes, mas eu te perguntei essa questão, né, se teve já alguém que... hoje, ainda bem, a gente vê muita mulher no meio do futebol. Se alguém já te escreveu, falou, eu tô aqui porque você foi uma pessoa, foi uma inspiração para mim, assim. Já tive várias que reconheceram, sou muito grata a elas e conhecendo como funciona o meu meio, entendo o que eu vou dizer. Fico muito feliz a cada mensagem que eu recebo no meu Instagram, a cada mensagem que eu recebo no meu celular, não só delas como deles, porque eu também treinei muitos meninos, mas olha que interessante, eles nunca falam isso abertamente. Mas com exceção da Edna, que já me citou em alguns momentos,
A própria Neuza já fez questão de me citar e eu respeito demais essas duas profissionais que hoje encabeçam. Eu digo que eu passei o bastão para essas duas, que vão passar para outras, mas não é dito de forma pública, porque o nosso sistema ele é tão retrógrado na forma de pensar que você valorizar alguém que não está dentro parece que é uma ofensa, sabe? Parece que é um insulto. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que somos seres humanos com nossas qualidades e defeitos que contribuímos. Até quando erramos, a gente contribui. Claro, claro. Né? E eu acho que esse pensar a gente precisa mudar. Eu acho que quando estive à frente na arbitragem, eu sempre falava com os profissionais, vamos ganhar pelo nós e não pelo eu, e o eu faz parte. Às vezes um atleta, um árbitro diferenciado, ele vai salvar toda a equipe e vai ter momentos que a equipe vai salvá-lo, porque a vida é assim. Então é um nós em detrimento ao eu, mas reconhecer os profissionais que passaram antes de nós. Eu não posso construir a minha carreira sem falar de Edilene Siqueira, sem falar, sabe? Eu não posso. Sem falar de Marta Medeiros, que foi a árbitra com quem eu vivenciei no Rio de Janeiro, que hoje não está mais. Sem falar de Romualdo Arp Filho, que eu não convivi, mas que faz parte da construção e foi considerado um dos melhores árbitros do país e tinha suas questões pessoais. Mas ele não deixou de ser árbitro em função das suas questões pessoais. Garrincha não deixou de ser gênio em função das suas questões pessoais. Continua sendo gênio. Maradona. Poderia ter durado mais tempo. Maradona não deixou de ser Maradona por causa das suas questões pessoais. Então eu acho que a gente precisa começar a respeitar as contribuições que cada profissional na sua área, independentemente, lógico, a questão pessoal é importante, mas qual foi o valor e qual foi a contribuição que ele deu para o nosso segmento. Às vezes a gente desrespeita isso. Então, assim, por eu pensar diferente de você, eu sou uma líder, você é um líder. E nós estamos no mesmo nicho de trabalho. E você está querendo me impor uma coisa e eu estou indo contra o que você está querendo me impor. É um direito que eu tenho. Isso não faz de nós dois inimigos. A gente precisa aprender a ter diálogos difíceis. Sim. Só que aí o que acontece? Se eu discordo de você e tenho um pensar diferente, por isso que eu gosto tanto de filosofia, porque a filosofia te permite isso. E eu tenho seguidores na minha linha filosófica e você tem seguidores na sua linha filosófica, isso não é negativo, a gente vai agregar para um bem maior. Só que aí, dentro de alguns segmentos, eu tenho que eliminar quem pensa numa corrente contrária. Não, tá sendo. Porque se eu não eliminar esse que pensa numa corrente contrária, é um risco para mim, eu perco meu posto, eu perco a minha rentabilidade, eu perco o dinheiro que eu ganho, eu perco o poder que eu tenho, a forma que eu tenho. Não me soma. Isso é um pensamento medíocre. A gente estava... Não sei se você concorda. Sim, concordo, cara. Concordo. Não tenho o que discordar de você. Eu já te falei antes de a gente conversar aqui que eu sou teu fã. Acho que o papo tá meio cabeça demais. Não, mas é catedrático. É isso. O público é esse. Você estava falando aqui que eu achei muito interessante antes de a gente gravar, de uma pesquisa que você fez, você citou o Garrincha agora de passagem, que é o negócio, por que um cara, tipo, você até comparou isso, por que o Pelé virou o Pelé ídolo e por que o Garrincha, acho que até hoje ele virou mais cult, assim, né, o Garrincha, mas era marginalizado, não era igual o Pelé. E a sua pesquisa estava indo nessa direção da por que um cara vira o que vira e o outro com tamanha habilidade, competência, não fica no tamanho, na dimensão de um Pelé. Você chegou a alguma conclusão? Então, eu preciso retomar essa pesquisa, porque a pesquisa era o meu mestrado, né, pelo LabJOR da Unicamp, isso no ano de 2012, 2013, que eu tinha iniciado. Como eu voltei para o futebol em 2014, eu acabei interrompendo esse processo de pesquisa, mas a minha pesquisa era sobre a construção do ídolo no esporte, e em especial no futebol. Se o futebol era só um esporte, ou se ele era uma construção de saberes além da prática esportiva. E hoje eu posso dizer que tem um certo fundamento. Eu falo assim, os saberes além, porque hoje, quando a gente fala de futebol, é um ecossistema que fala de saúde, quando a gente fala de departamento médico, é um ecossistema que fala de comportamento, quando a gente entra hoje com a psicologia do esporte, é um ecossistema econômico, porque a gente emprega milhares de pessoas, de rentabilidades e tudo mais. Então a gente tem essa questão do viés econômico, do viés do entretenimento, o que gera, e aí quando a gente vai do entretenimento a gente entra na sociologia
dentro da antropologia, como a gente comunica a construção da nossa sociedade por meio desse esporte que vem de tantos saberes. Então, a minha pesquisa era nessa linha, assim, por que foi escolhido Pelé e não Garrincha? Porque qual é a diferença dos Ronaldos, né? Do Ronaldinho Gaúcho e do Ronaldo Fenômeno? Porque na atual era, a gente construiu um ídolo que é o Neymar, faz ele herói e ao mesmo tempo anti-herói. Por que em alguns momentos a gente idolatra e em outros momentos a gente massacra? Qual é o nosso padrão de ética de certo e errado? Ou será que a minha verdade é uma e a sua é outra e a gente precisa respeitar e dentro das verdades existe uma ponte, um rio e aí uma zona cinzenta, uma zona para a gente debater sobre. Então a pesquisa era muito nessa linha e foi aí que você me perguntou qual é o seu time de coração. Como eu tinha um time aqui e acabei atuando nesse time e naquele momento eu não fui muito bem tratada dentro do campo de jogo por essa equipe, eu deixei de torcer, até porque eu era muito jovem, entrei no futebol com 14 anos, já bandeirava com 15, 16, apitava também amador e fui pro profissional com 17 para 18 anos, né, 18 anos. Então quando eu tive esse contato, eu falei, não vou torcer para mais nenhum time, eu sou arbitragem futebol clube, mas como a gente ama futebol, eu acabei adotando o Barcelona, porque o Barcelona ele tem um viés muito cultural, muito forte com a sociedade da qual ele faz parte. Não só na formação e educação dos seus atletas por uma proposta de jogo, mas mais do que uma proposta do jogo, o que aquele atleta representa para o Barcelona, para a sociedade de Barcelona, para os fiéis do Barcelona. O Barcelona tem um centro de pesquisa, uma biblioteca, Rafa, assim, sensacional. Eu fui lá em 2014, preciso voltar, porque eu fui no Camp Nou, agora ele vai mudar, né? Vai ser construído uma nova estrutura. E eu tinha conseguido uma carta para estudar dentro, né? E voltar mais vezes. E acabei, como eu interrompi o meu mestrado, eu não voltei. E eu achei isso o máximo, porque assim, eu tô falando de 2014. Qual era o clube daquela época, com exceção de um clube ou outro inglês que eu posso citar aqui, por causa que fez parte da minha pesquisa, que se preocupava com a ciência, se preocupava com bibliografia, se preocupava em fazer um descritivo de métodos e processos. Hoje virou moda, a gente fala de gestão no futebol, temos hoje vários cursos que eu entendo que são importantes e melhorias de processo de clubes de pequeno, médio e grande porte. Eu estive agora recentemente na La Liga, fiz um curso lá em que a gente acompanhou, como aqui, um exemplo, um clube da Série C, um clube da Série B, um clube da Série A, quais as diferenças, quais são os processos, o que é feito no marketing esportivo, o que é feito no desenvolvimento de atletas de base, mas isso não se discutia no passado. Vale lembrar também, quando a gente fala de marketing esportivo, é algo recente. Não é algo que, nossa, não, é recente. A gente está falando dos anos 2000, que começou a se discutir o marketing esportivo depois daquele problema que se teve na Inglaterra com os hooligans, né? Que foi uma coisa que marcou o final dos anos 90. E isso me fez me apaixonar pelo Barcelona. Eu falei assim, nossa, esse clube de fato é diferente. E eu tenho até hoje, assim, livros que eu comprei que eu vou voltar a revisitá-los agora, porque agora, como eu voltei para a comunicação, eu quero voltar a mergulhar nesse saber. E por isso que o meu segundo idioma é o espanhol. Por uma escolha, eu preferi trabalhar a língua portuguesa e a língua espanhola. Voltar a ler. E hoje a gente já vê clubes aqui no Brasil com livros, né? Um exemplo, o Palmeiras hoje, ele tem um livro que conta a sua história. Eu tive agora recentemente com o Marcelo Paz, que é um gestor que eu gosto muito, do Ceará. Do Ceará não, né? Do Ceará eu digo do estado, né? Mas eu tô falando do clube Fortaleza, que lançou um livro recentemente, inclusive muito bom. Comecei a ler o livro dele, sensacional, porque conta a história da reconstrução do Fortaleza, da Série C até até a A e a Libertadores, né? Voltar a jogar um torneio internacional, né, pela sua primeira vez na história, se eu não estou equivocada. Então ele começa a contar e colocar isso. A gente não tinha isso antes, isso é novo para nós. Bibliografia, né, pouca. O Barcelona já fazia isso, ó. Quando eu cheguei lá, que eu vi, eu falei, que isso? Hoje a gente fala de fisiologia, hoje a gente fala da importância do sono, hoje a gente fala do anel. Eles já discutiam isso. Você tem noção? Eles já discutiam base nutricional da criança. O próprio mestre passou por isso
para trabalhá-lo para chegar na fase adulta como um atleta de alto rendimento. Hoje, o que parece ser comum a gente debater e falar, eu sempre falo que o futebol ele vai evoluindo, a gente vai colocando palavras novas, né? Terminologias antigas, terminologias bonitas para coisas que já existiam. Me desculpa falar a franqueza. Exatamente. São variações do mesmo tema, né? Do mesmo tema. Mas você sabe que o que ele está falando é mais moderna porque tá para parecer que é mais inteligente. E o Barcelona já fazia isso, então me fascinou isso. E talvez, acho que uma coisa que eu pretendo voltar, se eu for para o mestrado, acho que é uma ideia que eu tenho ainda, é retomar esse tema da construção do ídolo. Por que da construção dos nossos heróis, gente? Por que Senna ainda é tão presente na nossa vida e talvez o Neymar não fique como o Senna ficou? É uma questão da escolha do Neymar, é uma escolha do posicionamento social nosso. O que está por trás dessa cultura econômica, política e social? Porque a gente fala, o que a gente separa como memória coletiva que é interessante eternizar e por que algumas coisas que deveriam também fazer parte dessa memória coletiva não o fazem? Não são construídas dessa mesma forma. Quais são os interesses por trás disso? Você vê que é uma amplitude de pensar maior, né? E hoje eu tenho me perguntado muito sobre isso, porque o Neymar ele surgiu como esse herói de crianças imitando. Hoje, lamentavelmente, em alguns momentos, ele é visto como um anti-herói. Por uma questão de uma escolha pessoal dele. Sim. Mas as escolhas pessoais dele desqualificam o que ele foi? Sabe que eu sempre achei, isso indo para todas as áreas, né? Que tinha o fator carisma tinha uma importância. Mas aí você citou o Senna. O Senna não era um cara carismático. O Messi não é um cara carismático e é ídolo, né? Porque eu sempre via mais do lado do entretenimento, por exemplo. Por que a Xuxa virou a Xuxa e não a Eliana virou... tem uma componente do carisma e tal. Mas nem todo mundo tem o carisma e mesmo assim vira ídolo, né? Aí o poder do marketing. Aí a gente tem que voltar a beber na fonte do conhecimento, por isso que eu vou estudar agora meu próximo... Mais uma, né? Meu próximo curso, a minha próxima pós-graduação vai ser sobre marketing esportivo, porque passa exatamente por aí. De você entender a sociedade que você está inserido e fazer a construção desse novo brand, dessa nova marca e como posicioná-la. Igual a gente está vivendo agora já uma inversão, né? Os influencers que surgiram e enriqueceram e construíram impérios já estão vivendo uma fase, não vou dizer de descenso, mas talvez uma curvatura de queda que acontece em qualquer área. E qual será a nova onda? O que virá após disso? Será que a gente vai voltar? A sensação que eu tenho é isso. A respeitar mais a construção do saber daquele profissional, a história dele, porque a gente viveu com a discussão do etarismo que profissionais acima de 50 anos tinham perdido o seu valor no mercado, que era mais essa linguagem mais jovial, né, assim, dessa nova geração. E agora a gente está vendo também já uma mudança e de uma retomada de valor desses profissionais mais experientes, que sabem a importância do processo, que sabem a importância da construção, que sabem lidar muito bem com a frustração, com cair e levantar, que essa nova geração não sabe. Não sabe. Assim, nós somos uma geração que aprendemos a lidar com o não. Essa geração tem uma dificuldade absurda de lidar com o não. Então a gente está vivendo um novo momento. Então eu quero entender esse novo momento, porque nós somos frutos desses grandes pensadores marqueteiros de ofício. A sociedade é movida por eles e por quem está no poder. E o que é interessante a gente validar e valorizar na nossa sociedade. A gente viveu por muito tempo a importância do consumo pelo consumo, porque existiam pessoas enriquecendo com isso. Hoje, com a preocupação da biodiversidade, com a preocupação da ecologia, de todas as bases de subsistências nossas, né, primárias. Os recursos finitos. Os recursos finitos, primários, a gente vai ter que rever esse conceito do consumo pelo consumo. Sim. Tanto que nunca cresceu tanto os pequenos mercados de brechó.
Sim. Uma coisa que no passado, né, era... Total. E agora cresceu muito. E que eu gosto dessa... E virou moda, né? E que eu gosto dessa conscientização, dessa coisa da troca, né? Eu troco com você uma peça, você troca uma peça comigo e a gente está contribuindo para o meio ambiente, para a sustentabilidade do planeta. Então, as coisas estão mudando. Então, assim, a questão do consumo pelo consumo, que era uma marca real do capitalismo, talvez vai mudar. Está se reinventando, né? Uma coisa que eu acho legal na sua trajetória é que você transitou em todas as áreas possíveis do que você trabalha, né? Normalmente não é tão comum, por exemplo, você tem um jogador que vira comentarista, ok, mas ele não se formou em jornalismo, não estou falando que invalida. No seu caso, você estava no campo, foi para gestão, né, parte administrativa e tal, comunicação, né? Quer dizer, você mexeu em todas as áreas possíveis. O que isso te fortalece? O que é importante isso? O quão é importante ter ido circulado por todas essas áreas, e o que te faz hoje, assim, que você vê e fala, putz, foi bom, eu tô aqui porque eu tenho conhecimento de causa e de tudo, então você fala, você sabe justamente, porque às vezes a pessoa fala, putz, esse cara errou um gol, mas a pessoa que jogou um pouquinho de bola, fala, putz, a posição do corpo não estava boa, a velocidade, não é que o cara é perna de pau, o fator ali, né, você tem um componente que te enriquece e te faz diferença no mercado. O quanto foi importante para você ter circulado em todas essas áreas e estar hoje nesse meio? Então, Rafa, eu tô evoluindo ainda, eu tô aprendendo a pegar todo o conhecimento que eu adquiri na minha vivência e tentar traduzi-la pro conhecimento, pro saber do outro, que não é fácil. Às vezes a gente detém do conhecimento, mas não consegue transmiti-lo. Não é um exercício fácil. Então eu estou buscando isso, mas eu digo assim, para o meu dia a dia, né, quando estive na gestão aqui em São Paulo, eu acho que essa visão generalista, e não só generalista superficial, porque eu estudei, eu vivenciei, eu sou do tipo da profissional que gosto de viver a escadinha mesmo, sabe? Desde você servir água, depois de servir água você prepara a aula, depois de preparar a aula você prepara os slides, depois dos slides você faz a gestão de um pequeno evento, depois você sai de um evento de 30 pessoas para um evento de 60, você lidera 50, depois você está liderando 600. Eu gosto desse processo. A academia ensina muitas vezes a gente em relação a isso, que assim, primeiro faz a pesquisa de uma amostragem, pega pequenininho, faz a amostragem, deu certo, a gente replica. Sim. Eu digo que a academia me ensinou muito isso. Eu trabalho muito isso no meu dia a dia, na minha vida. Eu sempre faço uma amostragem pequena. Ciência, né? Deu certo, opa, se deu certo eu replico. Se não, eu recuo. Então acho que me ajudou muito. Acho que da parte de gestão, do crescimento técnico, me favoreceu demais dentro do futebol, porque o futebol ainda é um meio em que as pessoas estão buscando a instrução. A gente tem que falar, em geral, é o que você colocou, é um ex-atleta que faz um curso de 6 meses e aí ocupa um cargo de gestor, e aí ele vai sendo construído no dia a dia. Não tem aquele que para estudar 2, 3 anos, se preparar. Agora que a gente está tendo essa cultura da busca pela instrução. Na minha área mesmo de arbitragem, se você for ver, com exceção do meu nome, posso dizer assim, todos os outros profissionais que passaram como presidente de comissões de arbitragem ou diretor de arbitragem, não são todos que têm formação longa. Vai ter formação curtas, específicas, ou um curso de educação física, e depois você faz um cursinho, aqueles cursos curtos de 3, 4, 6 meses. Não são todos, alguns mais. E, em especial, você trabalha o conhecimento específico. Igual eu, na área de regra de jogo, eu tenho mais de 180 cursos fácil, que são esses cursos de pequenos, médios e longo prazo. Mas agora, curso de gestão, curso igual agora que eu fiz de neurociência, para lidar com o atleta, a importância que você tem de ter uma mente forte. Que você vê muito o Alex Silva, que agora está no Operários, que é um profissional que eu admirava no campo de jogo, é um amigo, e eu estou torcendo muito para que ele dê certo no Operário, porque ele agrega muito valor, porque o Alex ele não é valorizado porque ele pensa contra a corrente. Ele é um pensador, né? Porque ele pensa contra a corrente. E ele é um dos que defende. Eu posso ter um bom preparo físico, mas se eu não tiver uma mente forte, não vai resolver. Então, ele é diferenciado. E às vezes a gente ser diferenciado no meio incomoda muito.
Então eu digo que assim, me ajudou muito os meus conhecimentos, mas muitas vezes, Rafa, eu fui para reuniões de diretores de eu ouvir piada. Ah, mas a Ana sabe tudo. De tudo ela viveu. Irônico. De tudo ela participou. Tudo ela fez. Rapaz, eu vim com 12, 13 anos vendendo coxinha e laranja. Fui camelô. E eu não tenho vergonha de dizer isso. E trabalhei em recursos humanos, fui relações públicas, estudei várias áreas do conhecimento porque eu queria entender, eu sou curiosa daquele segmento e que num determinado momento da minha vida me agregou valor. Só que aí tem isso, sabe? Ah, mas você vê toda vez que a gente vai... No sentido irônico, né? Não de valorizar. A gente vai conversar... Ah, ela sabe de alguma coisa. E eu aprendi com um professor meu que ele falava assim, Ana, quando você vai dar um exemplo... Quando a gente briga na fogueira das vaidades, ele falava isso na academia. Os acadêmicos. Tem que tomar muito cuidado quando você cita um outro acadêmico. Em geral, pode parecer egocêntrico, mas é melhor você citar as suas mazelas e as suas vitórias. Porque você não está se expondo com ninguém. Porque às vezes você dá um exemplo, tiram esse exemplo do contexto... Sim. E aí fazem o que quer dele. Outra coisa que eu sofri também, porque eu contava as histórias e falava e usava, na grande maioria, exemplos dos percalços do que eu vivi nessa construção do meu saber. E aí já entra o outro lado. Ah, mas a pessoa se acha, ela é isso, ela é aquilo. Então, viver em sociedade, Rafa, é um aprendizado diário. Eu fui fazer igual, fiz um curso na Dom Cabral de gestão de pessoas e gestão de risco. Estou investindo muito mais nessa questão da inteligência emocional. Para não ser tão reativa, porque o que você falou na minha construção, quando você vive num ambiente hostil, uma vez que você é hostilizada 1, 2, 3, 4, você tem como condição de sobrevivência reagir. Me chamou a atenção quando você falou que você tinha personalidade de homem. No sentido de não ter medo de enfrentar, de um homem vir querer te peitar e você se colocar no mesmo lugar. Eu via outras companheiras que abaixavam, Baixava a guarda. Sabe? Eu não. Até porque eu saí de casa muito jovem, então eu fui construir a minha condição muito cedo. Então eu não permiti algumas coisas até hoje. Eu digo que assim, e entenda quem está me ouvindo, ninguém merece ser humilhado. Ninguém merece ser humilhado em instância alguma. Mas às vezes... em função da nossa família, em função da nossa necessidade, a gente precisa passar por algumas humilhações. A gente precisa engolir alguns sapos. Mas a gente não pode jamais perder a nossa honradez e a nossa dignidade. Uma vez que essa humilhação ultrapassa o seu ferir de dignidade, é a hora de você impor o limite. Então, assim, eu fui humilhada muito na minha carreira. Seja como árbitra, seja como aprendiz, seja como gestora. Como mulher. Como mulher, mas tudo tem um limite. E quando eu colocava esse limite, não tinha medo de peitar de igual para igual, não. Você entende, Rafa? Então, por isso que eu digo assim. Só que aí que tá, o homem, ele tá preparado a ele se colocar, a ele falar o que ele quiser, a ele bater na mesa. Só que ele não tá preparado para uma mulher responder na mesma altura que ele. Aí quando você responde na mesma altura que ele, aí você passa a ser um problema. E aí agora, eu tenho trabalhado com a minha coach, que hoje está comigo, que é a Michele Sampaio, que é uma profissional da comunicação, né? Foi apresentadora no Vale do Paraíba por muito tempo, do Grupo Globo. E hoje ela tem uma empresa de treinamento de CEOs. Eu a conheci na federação e sigo com ela. Ô, Michele, vem pra cá também no podcast. Ela é boa, vale a pena trazer. Você vai ter uma aula aqui. E a Michele, ela fala isso. Ela fala assim, Ana, tem que usar essa força, mas tem que saber como usar essa força. Você não precisa se tornar um homem. Você pode continuar sendo mulher, você pode continuar tendo essa força, mas a gente precisa ajustar a maneira de utilizá-la, que é o que eu tenho feito. Eu tenho trabalhado muito isso. Por que eu digo isso, Rafa? Porque quando você vive, como eu falo, vou voltar lá na antropologia, quando eu falei, o meio nos faz. Se você tem um meio amoroso, você vai ser amoroso ou não. Sim. Se você tem um meio de guerra, você vai guerrear. É isso. Vai moldando a personalidade. Vai moldando você. E aí eu falei, não, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero sair desse ciclo vicioso. Sabe? Esse ciclo vicioso para criar um novo ciclo. Né? Para criar um ciclo que seja de construção, de valorização, que
que realmente vale a pena, que eu possa usar esse conhecimento em lugares em que as pessoas vão respeitar e vão entender. Não vão satirizar, não vão querer me desqualificar, não vão querer me colocar numa caixinha tipo, tá ali, quem pensa que é, sabe? Igual é ruim você dominar uma disciplina, dominar uma área e você ter um companheiro de trabalho que não respeita esse conhecimento que você tem. Sim. Então requer uma habilidade lidar com essas diferenças. Então esses 2 últimos anos eu tenho investido muito nisso, porque se eu voltar para a gestão do esporte, se eu voltar para a gestão de arbitragem ou para a gestão de um clube no futuro, quero viver um momento vitorioso agora na comunicação, que está me agregando muito, mas se eu voltar, eu quero voltar mais e melhor. E que eu consiga contribuir para a transformação e melhoria. Porque eu penso no futebol, nos anos 70, olhavam para quem praticava futebol, para quem vivia do futebol, na época da ditadura, que eu não vivi, né? Eu nasci depois. O futebol é o ópio do povo, né? Sim. Que era a cortina de fumaça. Eu entendo que hoje não. Eu entendo que hoje o esporte, em especial o esporte que eu amo, que é o futebol, eu amo vários esportes. Pratico vários, fui lutadora, gosto de natação, gosto de vôlei. Agora estou pretendendo voltar a jogar voleibol, vôlei de praia, né? Ou futevôlei. Mas eu amo o futebol e eu acho que o futebol ele alcança tantas pessoas de distintas classes sociais, de distintas culturas, que ele não pode ser tratado como ópio. E por que não como a salvação de uma sociedade? Por que não como um agente transformador que por meio do esporte, por meio dessa paixão nacional, a gente possa ditar modos e maneiras e costumes melhores para a nossa sociedade? Eu penso com essa grandeza, sabe? Utilizar o esporte para agregar valor humano para os nossos. Eu quero deixar um legado para as minhas meninas que estão crescendo. Tem um livro que é fantástico, que chama O Futebol Explica o Mundo, que fala disso, né? Você vai na Escócia, Rangers e Celtic, a questão da religião. O próprio você citou Barcelona, a questão separatista da Catalunha. Tem muita coisa que não é só a bola na rede, né, cara? Vai muita coisa. Muito além. Muito além. Muito além. Muito além. Não gosto de citar, mas Hitler, Mussolini usaram os Jogos Olímpicos e uma Copa do Mundo. Franco com o Real Madrid. Em prol das suas ideologias. Sim. Olha a força que o esporte tem na sociedade. Então a gente precisa olhar com mais carinho. A gente precisa investir mais em educação. A gente precisa investir mais em pessoas preparadas e que não tenham medo do diálogo difícil. O Rafa discordar de mim não torna você meu inimigo, Rafa. Você vai fazer eu pensar, vai fazer eu voltar para casa e falar assim, danado do Rafa. Passou a tarde inteira me pentelhando, a noite toda falando do assunto e eu não. Você colocou uma semente na minha cabeça. Será que faz sentido ou não faz sentido? Não. Você está estimulando o meu crescimento de pensar, de soluções que eu posso buscar e depois te dar um telefone e eu vou falar assim, rapaz, você é tinhoso, você é danado, mas olha, eu pensei isso, o que você acha? Será que a gente consegue trabalhar junto nisso ou não? Exato. Olha que mágico isso. Sabe o que eu tô vendo aqui na minha frente? Eu tô vendo uma futura professora, cara. Você não tem vontade, tipo, dar aula numa graduação, numa faculdade e tal? Isso tá no seu horizonte, nos seus planos, assim, como uma perspectiva? Porque eu te acho assim, você falando, você é comunicativa, tal, tem todo esse repertório de cursos, de coisas que você fez. Tomara que você conclua seu mestrado. Eu preciso do mestrado para voltar. Né? Não necessariamente. Tem faculdade até que aceita. Mas eu gostaria de voltar. Mas é legal. Acho que seria bacana. Uma pesquisa interessante. Mas você se vê assim, é uma coisa que você vislumbra um dia dar aula numa faculdade? Eu gosto, tanto que recentemente eu conheci um coordenador de cursos da Trevisan, que é uma escola de negócios voltada pro futebol, né? E cheguei a conversar com ele sobre isso. Eu agora, por meio da Michele, vou começar um trabalho de lançar... Já vou te dar aqui de primeira mão, né? A gente está falando sobre isso, mas não saiu do papel. É que a gente vai lançar uma estratégia de marketing agora, que é as 17 regras, arbitragem, 17 regras de uma forma fácil e prática.
para qualquer pessoa. Que a ideia é lançar pequenos cursos, desde a regra 1, regra 2 e assim sucessivamente, que não exceda 10 minutos. Sabe aquele cursinho curto, que não exceda 10 minutos, para trabalhar a instrução. E aí, a partir desse curso básico, a gente ampliar para saberes mais profundos, mais densos. Legal. Então, usando o que eu te falei da amostragem primeiro, vamos fazer o básico de uma maneira simples, prática e objetiva, e depois a gente vai avançar para um saber mais profundo. Isso é um curso online. Um curso online. Legal. E aí a ideia é a gente também, com um projeto que a gente vai estar lançando agora, começar a trabalhar cursos na área de gestão, na área de gestão da mulher dentro do futebol, a questão do trabalho de media training, não só pensar em media training, mas no trabalho de preparação da construção do atleta, da construção do árbitro. Não basta só saber as regras, eu preciso saber onde eu estou inserido, eu preciso saber o que uma decisão minha impacta diretamente, não só em mim, no campeonato em que eu estou participando, mas na sociedade. Afinal, eu estou falando com torcedores. Sim. O que a minha conduta representa? Então, trabalhar questões com esse olhar, que eu gosto muito de sociologia e de antropologia, com cursos fragmentados, com esse olhar mais carinhoso para o atleta, com esse olhar mais carinhoso para a construção do humano gestor, do humano dirigente. Então, é uma ideia que a gente está lançando agora. E eu gosto de fazer tudo muito devagar, eu não gosto de fazer nada com pressa, porque se faz com pressa não sai bem feito. E pretendo sim voltar para a sala de aula. Então, te respondendo, eu fiquei 10 anos, né, ensinando árbitros. Antes de voltar para o futebol, eu estava como professora trainee na Unicamp, que faz parte da construção do mestrando, né, vamos falar assim, e tem 2 anos que eu não estou mais. Eu tenho dado palestras, eu tenho participado de seminários, eu tenho sido convidada por empresas, por organizações para falar, para contar um pouco da minha experiência, para falar um pouco de gestão direcionada para a arbitragem, que ainda é um nicho de mercado que não existe. Eu criei um método em São Paulo, mas não existe um modelo para a gente seguir, sabe? Não tem. Nós criamos um formato em São Paulo que foi seguido por um período e agora o novo gestor já mudou e está tudo bem. Isso faz parte do processo também, mas gostaria muito, Você Rafa. tem todo jeito de sim, eu gosto. Eu digo que tem só uma coisa que eu adoro, é uma boa resenha com pessoas e não importa níveis de conhecimento, porque eu sempre acredito que conhecer as pessoas, conhecer as histórias tá agregando algo pro meu saber e pro meu conhecimento. E a sala de aula é isso. Eu acho que a gente aprende muito mais quando tá ensinando do que quando estamos como aluno aprendendo. Porque cada pergunta capciosa que vem de um garoto de 18, 21 anos, ou de um adulto, como eu já tive em classes que eu dei de gestão, né, no futebol, você pegar um profissional de 45, 46 anos te fazendo uma pergunta do seu segmento e você falar assim, olha, esse rapaz me fez pensar essa vertente. Estimula, é uma troca legal. Eu acho isso sensacional. Isso me alimenta de forma positiva, sabe? Tem gente que se amedronta. Eu não. Eu gosto até de chegar pra você e falar assim, Rafa, eu posso te mandar um e-mail depois? Porque agora eu não tô preparada pra te responder. Mas eu quero pesquisar e te dar uma resposta Isso é completa. honesto, né, cara? Isso é muito legal. Saber que mostrar que você não sabe tudo e vai buscar. Exato. Sabemos. Então, assim, isso me encanta. Não tem aquela soberba, né, cara? De eu sei tudo e tal. Não, porque ninguém sabe. Se tem uma coisa que me dá prazer, amei liderar a casa que eu fui formada, que foi a Federação Paulista. Mas não tem prazer maior que eu tenho na minha vida do que o de ensinar, do que deixar algo, porque eu sou fruto de todos os professores com quem eu dei trabalho e com os quais eu tive a honra de ouvir, de absorver e aprender algo, sabe? Porque eu era uma aluna indagadora. E tive grandes mestres, grandes maestros, assim. Sou fruto deles, porque os meus pais não tinham esse conhecimento para me ofertar, né? Papai estudou até a 5ª série, mamãe também. Minha mãe foi servente de escola por muito tempo. Meu pai foi metalúrgico, foi estampador. Então, eles não tinham repertório para me dar, a não ser o da sabedoria e da vivência. Porque se tem uma mulher que é sábia, é a Dona Lu, minha mãe.
É uma pessoa extremamente sábia. Mas quando a gente fala de conhecimento, minha mãe falava assim, minha filha, isso eu não consigo te dar. Pergunta pro seu professor, ele vai saber te orientar melhor do que eu. Minha mãe sempre falou isso. Fala com o seu professor, fala com o seu mestre, se inspire em pessoas que são melhores do que eu. Olha, que genuíno da mamãe. E isso me fez ter paixão por esses profissionais em uma sociedade que não valoriza os nossos professores, lamentavelmente. A gente vê hoje, igual eu estava vindo para cá, entrei no Instagram, vi uma professora ser ofendida na sala de aula, ela precisou da intervenção policial e a polícia chegou, tirou o aluno da sala e aí a colega do aluno desrespeitando a professora, igual, é inadmissível para minha família, que não teve formação nenhuma, eu responder por uma pessoa mais velha do que eu. É inadmissível. Se a minha mãe fosse numa reunião de classe e a professora falasse, olha, sua filha alterou o tom da voz ou me desacatou, menina, a gente é da época que se apanhava, né? Hoje a gente não recomenda, mas era... Imagina, responder o mais velho, nunca, jamais. Isso era uma premissa de dentro de casa. Hoje eu vi a menina gritando com a professora, eu falei, não pode. Realmente a gente precisa não inventar a roda, mas a gente está precisando reescrevê-la. E como que é ser tão nova e ser uma figura já histórica? Né? E outra, peraí. E outra, você é uma mulher que viveu muito, cara, né? Com pouco tempo, com poucos anos de vida. Você não pensa em, por exemplo, escrever uma autobiografia, contar tudo isso que você está contando aqui, mas com mais detalhes, né, das suas passagens, uma espécie de livro, a sua história quase que dá um livro de autoajuda, sabe? Você não pensa em fazer alguma coisa nesse sentido, de tudo que você viveu, que você falou de ser... Não ambulante, mas vendia coisas, né? Não tem problema. Isso, até chegar ao estrelato, cair, levantar, estudar, tá na televisão. Quer dizer, cara, você fez muita coisa, você viveu demais. Você não pensa em colocar isso no papel e vender a sua história, que eu estou dizendo, vender no sentido não só da literatura, mas até como uma palestra motivacional, tipo, em empresas, em faculdades, enfim, nesse sentido? Então, a palestra motivacional nós temos, né? Eu tenho uma palestra motivacional pautada um pouco na minha trajetória. Eu escrevi um livro quando eu estava cursando jornalismo que chama Mulheres de Preto, que foi um recorte do ano de 2003. Eu acho que eu vou revisitar esse livro e talvez publicá-lo, porque a gente vai ter Copa do Mundo Feminina aqui. Tô pensando. É legal, cara. Chama Mulheres de Preto, então ele foi um recorte de como a imprensa tratou aquele momento. Nós fomos as primeiras mulheres no mundo a fazer primeira divisão do futebol masculino e que, como você falou, às vezes, dentro da nossa memória coletiva, isso é apagado. As pessoas nem lembram mais que isso aconteceu no ano de 2003. Talvez eu tô pensando em resgatar um recorte da minha história e das outras colegas com os quais eu vivi aquele momento. Sobre a minha autobiografia. Então, Rafa, eu prefiro que alguém escreva sobre mim. Já me ofereceram, já vieram atrás de mim para eu fazer a minha autobiografia. Mas eu não sei se seria... Porque é uma jornada inspiradora, vamos falar a verdade. Não sei se seria legal eu escrever sobre mim mesma, não sei se você me entende, sabe? Tem essa questão da vaidade, de falar... Eu acho que é bom, eu gosto muito de um biógrafo que chama Benjamin Moser, que escreveu a biografia, vou falar aqui para o nosso público, ele escreveu várias, mas escreveu a biografia da Clarice Lispector. Conhece essa biografia, genial. É sensacional. E ele escreveu a biografia de uma filósofa americana, fotógrafa, filósofa, Susan Sontag, que eu sou apaixonada pela Susan e eu tenho as duas biografias. O da Clarice é um tijolaço. Cara, ele é... E assim, eu gosto muito da maneira com que ele escreve, porque ele pega os recortes, ele faz as entrevistas e ele faz... É como se fosse uma metalinguagem. Ele às vezes se coloca na história, né? O que ele pensa daquele personagem naquele momento. Eu acho isso mágico, porque talvez eu acho que por lê-lo e por gostar tanto do estilo dele, eu fico imaginando assim, um dia que alguém for escrever sobre mim, o que essa pessoa vai pensar do que eu fui? Como ela vai me descrever
pro público, que talvez eu não vou estar aqui, sabe? Sim. Eu trabalho muito eu sou muito criativa, essa questão desse imaginário. E aí eu brinco, assim, eu tinha a vontade, tinha pedido para que uma pessoa muito querida escrevesse a minha biografia. Lamentavelmente, eu até falei para ela, eu gostaria que você escrevesse, eu queria que você me entrevistasse porque você me conhece muito bem. Mas a nossa vida tomou cursos distintos e ela falou assim, não, escreve você. Eu falei, não, eu gostaria que fosse você que escrevesse. E ela não quis escrever agora, nesse momento. Talvez a Michelle possa escrever, ou uma outra pessoa que me conhece muito bem. Vou trazer a Michelle aqui e cobrar essa... Eu acho que ela poderia escrever, porque eu acho que é bacana uma outra pessoa. Porque assim, nós seres humanos, Rafa, temos muitas facetas. E eu até procuro ser muito correta comigo mesma. Eu não sou a pessoa que só fala o bem de mim, sabe? Eu tenho muito. Não, mas é isso que eu... Assim, só um parênteses do que você fala, que eu acho que isso também é uma coisa legal, é que você, à medida que você fala as coisas boas e as coisas ruins da vida que todo mundo tem, isso te humaniza e te aproxima da gente. Porque isso causa uma empatia. Porque não tem aquela arrogância de falar, eu acerto tudo. Não. Entendeu? Então, você fala, puta, aqui fiz isso aqui que talvez não seja... Isso te aproxima, né? Você citou, por exemplo, o Maradona era um cara que mostrava as coisas boas e ruins dele. Mas ele virou esse ícone todo, por quê? Porque ele mostrava essa fragilidade, então a gente acompanha essa... Porque a vida é isso, a vida é... Cara, ninguém anda em linha reta. Tem as caídas, tem as subidas, e isso é o bonito da vida. A gente erra, a gente acerta. Então, é assim, o que eu ia concluir, quando a gente acaba escrevendo sobre a gente, por mais que a gente fale das nossas facetas negativas, às vezes a gente acaba se autoprotegendo, né? Porque, igual, eu vivi traumas na minha infância, e é natural que esses traumas, quando a gente vive, trabalhei muito isso na terapia, a gente lembre da história de maneira fragmentada, até por uma proteção mesmo, para você continuar seguindo em frente. Então eu acho que uma outra pessoa escrevendo, ela vai ser mais fidedigna. Sim. Porque ela vai entrevistar mais pessoas, ela vai ouvir o que foram esses traumas. Porque às vezes, e eu não estou dizendo que isso é correto, mas isso é humano e a neurociência também explica, dependendo dos traumas que a gente vive, das humilhações que a gente passou, a gente precisa construir novas histórias dentro de si próprio, para seguir em frente. Precisa. Senão a gente não sobrevive. Eu brinco que eu tenho um quê artístico, né? Eu gosto de arte, eu gosto de pintar, eu gosto de escrever poesia. E eu brinco com os meus amigos, eu falo assim, rapaz, se eu tivesse ido pro lado do artístico, eu não tava aqui mais. Porque, lamentavelmente, às vezes a gente se depara com as questões do mundo, e quem é muito sensível sofre demais com essas reflexões. Total. Sofre demais, porque você não analisa só você, você analisa o todo. Às vezes a ignorância é uma bênção, né? Então eu entendo, lamentavelmente, porque alguns artistas acabam vindo a óbito por questões afins, por uso excessivo, né, de questões químicas. Porque sobreviver a grandes traumas não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Verdade. Então eu acho que seria mais... Como eu gosto muito da justiça, e os meus testes de personalidade mostram o quanto eu prezo pela integridade, pela justiça, pela ética, mesmo às vezes errando, eu acho que seria melhor um outro escrever sobre mim, para fazer essa pesquisa, para ser mais fidedigno, para ser mais fiel, não só com a minha história, mas com os meus, que fizeram parte dessa construção. Rui Castro, Fernando Moraes, Júlio Maria, tantos biógrafos aí. Vamos ver quem que vai... Olha, você sabe que Rui Castro tem um carinho enorme. A gente não tocou nesse assunto, né? O Rui Castro fez a abertura do meu ensaio fotográfico. Foi por verdade, ele. verdade. E que belo texto, sou grata a Rui Castro. Ele é um craque, né? Ele fez a biografia do Garrincha. Não, ele é fora da casinha. Ele é muito bom. Ó, concurso. Eu tive a honra de ter sido retratado a abertura com o texto de Rui Castro. Sim. Olha isso. Ana, cara, que honra também ter você aqui. Pra gente, assim, um privilégio ter você, que é uma catedrática de fato. Não sou. Sim, você é muito humilde, mas você sim. Eu sou esforçada. E
privilégio das pessoas que estão assistindo conhecer essa faceta mais acadêmica da Ana Paula Oliveira. Quero que você deixe aí seu recado, quem quiser te procurar para trocar ideia, palestra, uma faculdade, chamar ela para dar aula, ser uma professora de lá, enfim. Como que faz para te encontrar e Primeiro, conversar? Quero te agradecer por esse bate-papo. Parabéns pelo seu canal, parabéns pela proposta para resgatar a importância da academia, da ciência na nossa vida aplicada à prática. Porque o conhecimento sem a prática não vale e a prática sem a fundamentação também não. Ambos se completam e eu sou muito isso. Então, assim, parabéns de coração, obrigada e desculpa pela canseira. Ainda bem que tá gravado um elogio desse, a gente vai conseguir o patrocínio rapidinho no podcast. E a você que nos acompanhou, que gostou, que viu essa outra faceta da Ana, as minhas redes sociais, né, o meu Instagram é o Ana Paula Oliveira Oficial, tem o LinkedIn Ana Paula Oliveira, também tô no Twitter como Ana Bandeirinha, que quando eu fiz o Twitter lá atrás, que agora é o X, né? Remetia muito mais, era muito mais popular o @Ana Bandeirinha. E tô aberta a falar, a dialogar, a participar de fóruns. Eu gosto dessa construção, eu gosto de participar de palestra, eu gosto de pessoas, amo estar em contato com pessoas. E se você gostou e acha que eu vou agregar valor ao seu produto, à sua escola, ao seu seminário, entre em contato conosco pelas redes sociais. Muito obrigada. Cara, é isso. Só aqui que você vê uma outra faceta dessa mulher incrível. Obrigado por assistir a gente. Se inscreva no canal e até o próximo episódio. Tchau.